Olá, iniciando aqui mais um episódio, né, da Airé, Airé. Estou ainda me familiarizando, né, apesar que é um projeto que nasceu já há um ano e nós estamos aqui iniciando mais um episódio. E hoje nós vamos estar aqui com dois convidados, pessoas da nossa convivência, pessoas que a gente tem um carinho muito grande aqui não somente como profissionais, mas como pessoas, né, que a gente tenha o prazer de estar convivendo e falando sobre a inteligência artificial na visão jurídica e na visão contábil. Eu quero também aqui, antes mesmo de passar a palavra para os nossos convidados, agradecer também a presença da minha esposa, né, da Luciane, que além de esposa é minha sócia, né, em todo os nossos segmentos aqui de projetos da nossa empresa, do grupo, né. Bom dia, Luciane. Bom dia. Até lembrando que ontem uma pessoa no evento, lá no 3º simpósio, falou que me conhecia de algum lugar, que o Renato não, mas me conhecia provavelmente de algum evento, alguma coisa assim. Eu falei, não, então não sou eu não, porque a gente anda sempre juntinho, onde um tá, o outro tá também, então não, você está me confundindo, né? Mas é um prazer tê-los aqui conosco hoje, para debater sobre esse tema. Está aí, não tem como fugir, né, Dr. Cássio? Tivemos o prazer recentemente de estar no evento com o Dr. Cássio por um tempo limitado, mas a gente muito conseguiu captar algumas coisas lá naquele dia. E de lá para cá, isso tem batido na nossa mente, né? Precisamos aprofundar. E hoje recebê-los aqui é um prazer. Marcelo nos ajudou demais no evento ontem, na palestra. E vai nos ajudar, né, Marcelo? Estou sendo intimado, né? Vai continuar nos ajudando. Mas é isso, acho que o conteúdo hoje vai ser bem dinâmico mesmo e vai contribuir muito com a nossa profissão. Né? Vamos somar aí, como vocês falaram ontem no evento, não é contabilidade versus tecnologia, mas é contabilidade mais tecnologia. Então, assim, eu passo a palavra para vocês fiquem à vontade para se apresentarem, né? E, sim, eu fico muito feliz. Eu fico assim, quando temos pessoas amigas aqui, sempre a gente vai estar trazendo profissionais, lógico, de qualidade, pessoas responsáveis nas suas atuações. Mas eu fico muito feliz de ter pessoas assim que a gente considera como amigos aqui à mesa com a gente. Então, eu passo a palavra aqui para o Dr. Cássio, né, respeitando assim, não respeitando ordem, vamos dizer assim, desrespeitando, mas eu colocando aqui, não vou entrar no mérito de idade, nem de profissão, vou colocar aqui, passo para você, doutor. Por idade eu fico por último, hein? Novinho, rapaz. Eu sempre brinco que minha esposa cuida, né? Então, assim, claro que às vezes na profissão eu estou sozinho, né? Mas a gente que vende encontro de casais, né, Renato? Sim. É a Luciane do Renato, é o Renato da Luciane, eu sou o Cássio da Fernanda. Ótimo. Pois é, bem por aí. Bom, gente, bom dia, né, Renato? São quantos anos mesmo de amizade, Renato e Luciano? São mais de 20, né? Mais de 20. Nós estamos no mercado condominial, esse ano nós completamos 24 anos, né? Então, já tem 24 anos aí que a gente tem relacionamento praticamente, né? 23 anos, né? Acho que um ano depois que vocês começaram, a gente já estava... O meu primeiro professor foi seu sócio, né? O Dr. Leonardo. Foi através dele que a gente... Primeiro curso de administração que ele deu no Secov, Marcelo, nós fomos fazer, eu e o Renato. Porque recém-chegados a Goiânia. Então, fomos buscar conhecer um pouquinho. Então o Cássio não é muito novinho, não. Não. Eu costumo brincar o seguinte, a minha esposa cuida, né? Então, minha esposa é que cuida. Assim, se tem alguma coisa que ainda está conservada é porque a esposa cuida. Porque ele anda no asfalto, né? Cuida muito. Bom, gente, bom dia. Assim, obrigado pelo convite, né? Muito bom estar sempre conversando com vocês. Acho que a gente tem, no nosso histórico de conversas assim, são raras essas oportunidades de a gente estar junto, mas todas as vezes que a gente conversa é sempre muito denso, né? Espiritualmente denso, tecnicamente denso, né? Humanamente denso também. Acho que muito bom estar aqui, agradeço muito pelo convite, né? Espero contribuir um pouco aqui, né? Acho que a questão da inteligência artificial, da tecnologia, sempre fez parte da minha vida, né? Ao longo de tantos anos aí trabalhando com advocacia, colocando tantos desafios, muitas coisas que me incomodavam há muito tempo, né? Acho que
a gente tem uma preocupação muito grande em relação à questão humana, a questão da saúde no trabalho especificamente, e eu acho que a tecnologia pode ser aí uma baita de uma possibilidade de solução, né? Então, debater essas coisas é muito bacana, né? A gente conversar sobre isso, abrir ou expandir um pouco a visão sobre esse turbilhão de mudanças que não é que vem, não, é que já está posto, é que já veio, né? Que já está atropelando, né? Que já atropelou, né? É muito importante. Então, espero assim trazer algumas informações aí bacanas. Tenho procurado estudar muito, né, ultimamente. Vocês têm acompanhado aí minha jornada na questão da inteligência artificial, da robotização, das metodologias ágeis, em serviços jurídicos, né? Então, são assuntos que estão aí no nosso cotidiano. Não, com certeza vai agregar muito, muito, muito. E aí, Marcelão? Bom, primeiro agradecer o convite, viu, Renato, Luciane, estar aqui conhecendo o Dr. Cássio, né? Então, sempre um prazer a gente conversar, a gente já tem relacionamento pelo Conselho de Contabilidade, né? Então, é uma troca muito boa aqui, né? A gente conversar e levar esse assunto e aprender também, né, Renato? Então, verdade. muito importante. Mas eu, né, sou Marcelo Cordeiro, contador, administrador, né, também, né, pai de João Marcelo, da Maria Luísa, casado com a Jane. Andou no asfalto também? E sou atual vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC Goiás, né? É um prazer, né? Que bom, né? Então vamos lá, vamos iniciar aqui nosso bate-papo e mercado condominial, né? É uma área que nós atuamos, o Marcelo, como vou te dar essa oportunidade de estar partilhando sobre isso, né? Do nosso momento que nós tivemos de integração, vamos dizer assim, eu levando para você o meu conhecimento na nossa área de atuação como profissionais contábeis e você como contador absorvendo as informações para que nós pudéssemos em conjunto dividir um painel, como eu já fiz, já tive a oportunidade com o Dr. Cássio, né, numa oportunidade lá no Secov, para nós estarmos levando sobre um assunto da parte de contratação de terceirizadas. Na época nós fizemos um trabalho em conjunto. Eu com alguns conhecimentos e ele com conhecimento naquele momento, fizemos esse também um painel naquela época. Fico muito feliz, né? A gente vai só aprendendo. E então, assim, vamos lá, né? Inteligência artificial. O que isso vai agregar para os condomínios edilícios, né? E nos condomínios, no modo geral, né? As associações. E aí? Assim, vamos dar uma pincelada geral aqui, só de início, para o pessoal entender como que é grandioso esse universo aí, né? Essa situação que nós vamos estar começando a viver. Eu penso que praticamente todas as pessoas já tiveram algum contato com a inteligência artificial, né? Direto ou indiretamente. Nós, por exemplo, dentro do nosso escritório, de repente, né, a gente percebeu que na primeira semana ali que se começou a se falar sobre inteligência artificial generativa, já tinha gente ali com celular na mão já utilizando. Então, entrou dentro das nossas empresas, entrou dentro dos condomínios, né? Entrou na nossa vida. Acho que muita gente já está se beneficiando aí da questão da inteligência artificial. Mas muitos questionamentos vêm, né? Porque coisa que a gente pensava há 2 anos atrás, a gente ainda fala sobre a inteligência artificial geral, né? Os AGIs, que, enfim, ainda parece ser utópico, mas não é tanto assim. A gente já está vivendo uma fase dos agentes de inteligência artificial, que é uma grande transformação. Então muda tudo, muda todo o cenário, muda para dentro do condomínio também, muda da nossa vida, né? Agora, entender como nos apropriarmos dessa ferramenta talvez seja o nosso grande desafio. Sim. Então, como, né? Objetivar, ter uma visão sistêmica do benefício daquilo. Quais são os benefícios que eu posso ter aqui, né? Às vezes a gente não tem tempo para poder parar e pensar sobre isso, né? Talvez o grande desafio seja, olha, como é que a gente pode se beneficiar disso? Por quê? Se a gente pensa e a gente aplica isso, a gente tem a oportunidade de controle sobre isso e não de sermos vítimas de um processo de revolução tecnológica muito grande, que pode nos tirar, né, de certa forma, de mercado, dependendo da forma como nós nos posicionamos. Acho que tem muita coisa para poder ser falada sobre isso, né? Uhum. No caso aqui, a gente falando desse tema agora, mas a inteligência artificial ela surgiu lá em 1956, né? Então já tem muito tempo. E o que a gente está falando agora também, os nossos sistemas aí, eles já estão preparados com muita inteligência artificial, né?
Inclusive, pesquisas aí de empresas de contabilidade, eles estimam que o contador ele utiliza 40% do que está disponível no software dele. 40%. E às vezes a gente busca muita solução fora do software que a gente já sabe que já tem ali. Você já sabe que não tem. Mas o grande detalhe agora do que a gente pode falar é como efetivamente isso vai ajudar no dia a dia, né? A prática mesmo da coisa, né? Então a gente não precisa entender de programação, não precisa entender de informática. De repente, às vezes ali a gente quer gerar um comparativo de um relatório com o outro, um relatório diferente, que o seu sistema te deixa preso ali naquele relatório, que você mesmo vai poder conseguir gerar essa informação para o seu cliente. Então, é um momento assim de transformação que a gente está passando, tem muita coisa por vir, né? Mas ontem eu até comentei, né? Aqui ela não vai retroagir, né? Essa tecnologia ela não vai retroagir. A gente só vai entender os avanços. Então, daí a importância da gente estar falando e debatendo. Lógico que traz... tem outra pesquisa também, né, Cássio, que fala... Ontem mesmo, na palestra, perguntei quem é que utiliza o ChatGPT. Todos. Praticamente todos levantam a mão. Aí, quem confia nas informações que o chat fornece? Acho que foi uns 4 ou 5 que levantou a mão. Então, tá. E aí você vai continuar usando da mesma forma que você usa? Gerando informação que você não confia? Entra na situação do desafio, né? Nós tivemos, antes mesmo do evento que o Dr. Cássio realizou, né, e que nos convidou, eu falei, nossa, e o Dr. Cássio até falou, Renato, é voltado para a visão jurídica, mas cabe a você e a Luciana estar aqui, porque vocês têm, por ele nos conhecer, sabia que a gente conseguiria saber separar, né? Sim. E aí, antes mesmo, nós já havíamos participado de um congresso e foi falado, né, Luciane, sobre inteligência artificial. É algo que tem sido muito explorado, vamos dizer assim. E despertou, né? Falei assim, nossa, Luciane, precisamos olhar isso aí com carinho. E isso que você falou, né, Marcelo? Apesar que os softwares nos proporcionam ou nos entregam 100% de algo que pode ser explorado, a gente às vezes consegue, os desafios chegam aí. Às vezes a gente só consegue explorar, quando muito, 40%. Né? Até acho que esse seja realmente o ponto, né? Marcelo foi muito preciso. A forma como nós interagimos com as ferramentas Sim. que estão à nossa disposição é muito peculiar. O advogado, por exemplo, fala da minha situação. Sim, né? O advogado vive de utilizar um editor de texto, que é o mais famoso do mundo, da Microsoft Word. A maioria dos colegas, por exemplo, não usa 5% das funcionalidades. Não usa. E o Word, já, para sua natureza, já era uma ferramenta fantástica, até determinado, né? até com automação de atividades, ou com a sequência de automação de atividades, já impensável para aquela época. Né? Hoje a gente ainda tem aí Copilot, né? Que é uma iniciativa que também veio da OpenAI, juntamente com o GPT, onde, né? Que, do mesmo processo, né? A Microsoft participou do financiamento do projeto do ChatGPT, e trouxe para dentro da ferramenta da Microsoft ali o Copilot ou tantas outras ferramentas aí que estão lá. Mas essa utilização ainda é precária. Ainda é precária. Talvez o desafio que a gente tem seja o seguinte, olha, como eu sempre converso com meus colaboradores lá, coloque sempre o como na frente. Porque a resposta do como vai te viabilizar utilizar as ferramentas de uma melhor maneira. Excelente. Então, excelente. Visão sistêmica, né? Porque muitas vezes o pessoal está lá repetindo atividades, né? Eu sou muito afeto aos robôs, né? Eu uso robô. Então, sou muito afeto aos robôs, já estudo isso há muitos anos, aplico isso há muito tempo. E o grande desafio que a gente tem é o quê? Nós, humanos, deixarmos de ser robô. Você já se perguntou ali, olha, quem está sendo robô? E sermos robôs corresponde a uma desumanização. O grande aspecto da metodologia ou das metodologias que são possíveis de aplicação, que viabilizam a aplicação da tecnologia,
eles devem convergir para a nossa humanização, nós nos tornarmos mais humanos. Perfeito. Hoje existe uma série de atividades dentro de uma visão sistêmica que não fazem mais sentido de utilizarmos a mão de obra humana, porque a gente desumaniza. Por exemplo, uma digitação de dado, uma leitura e uma redigitação, né? Um lançamento, vamos falar lá na questão contábil, por exemplo, Conciliação, o lançamento de uma conciliação, né? A digitação de uma nota fiscal, ainda aquilo que você tem ali, um documento físico, né? que seja ali. Então, essas ferramentas hoje já estão à mão nesse sentido. Fora, né? A possibilidade ainda da utilização hoje dos efetivos agentes, que são dotados também de inteligência artificial. Existem, aí eu vou citar alguns, né, que já estão na mão e são de possível utilização. Depois eu posso deixar até um link de convite para poder utilizar a ferramenta, que é o Manus, ou Manus, né? Que é de iniciativa chinesa, por exemplo. Qual que é a grande diferença em relação às outras ferramentas em si? Ele foi o primeiro a disponibilizar na mão aqui dos usuários um agente com inteligência artificial. O que quer dizer um agente? Vamos pensar o seguinte: você tem uma jornada, um processo de trabalho a ser seguido. Eu preciso de recorrer aqui da multa de trânsito que me foi dada. Você humanamente vai fazer um planejamento disso, você vai ter que pegar a multa, você vai ter que analisar aquela multa, verificar as possibilidades de recurso, você vai ter que elaborar aquele recurso, vai ter que acessar um site, vai ter que digitar uma senha, vai ter que subir essa documentação, registrar o recurso, anotar o número do protocolo. Um agente de inteligência artificial cumpre toda a jornada, desde o planejamento até a execução. Então, por exemplo, o Manus faz desde o planejamento até a execução e de atividades diversas. Imagina num contexto de um condomínio, por exemplo, né? Existem muitas questões, por exemplo, que podem ser encaminhadas diretamente para o síndico que requeiram algum tipo de ação. E isso, né, sempre, quando eu vou falar, até tem uma brincadeira legal, eu gosto muito de remeter lá a pecinha de Lego, né? Eu brinquei muito de Lego com meus meninos, assim, adorava Lego, adoro Lego, porque você junta pecinhas para poder montar uma coisa maior. Hoje a tecnologia a forma como a tecnologia está posta, ela está posta como peças de Lego muito funcionais. Então, vamos pensar o seguinte: eu dentro do meu condomínio eu quero aqui que eu tenha um agente que responda questionamentos aqui sobre a aplicação da convenção e do regimento interno. Entendendo esse processo, desde que, olha, como é que é enviada essa solicitação? É por e-mail? É por um portal? É por WhatsApp? Eu posso conectar, então, esse WhatsApp como pecinha de Lego a um agente de inteligência artificial que analisa a minha convenção e criar um agente específico que analisa a convenção? Posso. Posso criar um outro agente que, tendo analisado ou recebido essas informações anteriores dessa análise, podem gerar uma outra tarefa, que é a elaboração de uma resposta que seja compreensível? Posso. E assim eu vou juntando pecinhas de Lego, colocando agentes ou inteligências sendo orquestradas por um agente, de forma sucessiva até o cumprimento da tarefa final. Aí você vai, qual que é o limite disso, Cássio? Não tem um limite. Então, dentro da atividade da advocacia, dentro da atividade contábil, dentro da atividade dentro do condomínio, o que for pensado pode ser ali elaborado e sistematizado nesse nível. E qual que é o grande benefício disso? Nos tornarmos humanos. Isso não é invenção, isso é algo que já está em funcionamento, né? Já existe tecnologia muito disponível para isso, muitas gratuitas, inclusive, né? E gastar um tempo com isso talvez seja um dos grandes desafios, né? Teve um vídeo que me impactou muito, que foi o presidente Barack Obama dirigindo-se à nação norte-americana dizendo: olha, importante que a nação tenha conhecimento sobre programação. Olha que loucura. Falar para a população que um médico, um advogado, né, uma dona de casa, qualquer pessoa tenha conhecimento sobre programação, não é uma visão de código especificamente, mas uma visão sistêmica daquilo que é feito. Entender que quando o pessoal que vai fazer um curso de programação, né, quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Né? Primeiro eu abro os olhos, depois eu sento na cama. Então, listar esse passo a passo, né, para você interagir com essas ferramentas é muito útil para essa visão sistêmica, né? Você consegue convergir qualquer coisa, você consegue construir qualquer coisa com as tecnologias que estão na mão. Então, Barack Obama falava isso, né? Agora, imagina só a importância. Se um líder de uma nação como os Estados Unidos vira para a população e diz: olha, aprendam, ou tenham uma visão sistêmica, aprendam a programar, em vez de você comprar algo que faça isso para você, construa o seu. É porque existe uma visão estratégica por trás disso, que mais do que nunca, para mim, está confirmada em relação
a todo o processo de tecnologia que veio, né, que está vindo como um turbilhão. Né? A quantidade de extinções de profissões ou de funções ou de cargos que está posta nesse momento, ela é enorme, gigantesca, como nunca talvez tenha se visto. É a principal revolução que a gente está vivendo. Claro que ela vai acontecer talvez a passos um pouco mais largos, não por conta da tecnologia em si, mas sim pela absorção. Talvez a grande função que a gente tenha é acelerar a absorção dessas tecnologias por parte dos profissionais. Acho que é a única blindagem que tem. Né? Aí o pessoal vai, o IA vai te substituir? Não, mas o cara que está ali dominando esse processo sistêmico tem uma grande possibilidade de substituir uma outra pessoa, porque as atividades manuais já estão em xeque. Se você tem uma visão estratégica de substituí-las e perseguir isso, olha, 2 meses de trabalho, muitos resultados já vêm. 1 mês de trabalho, muitos resultados já vêm. 1 semana de trabalho, muitos resultados são já colocados ali na cara, na face, né? A bola na face do gol ali para poder marcar. Enquanto o senhor falava aí, eu já estava pensando aqui nos meus processos internos, o que eu posso já automatizar e para liberar a equipe para fazer outras coisas, né? Ser mais analista, mais consultiva, dar uma atenção melhor para um cliente, porque às vezes o cliente liga, está ali naquele processo de repetição, de lançamento, né? Então a gente... Verdade. Confirmado, né? O desafio é aquilo que foi colocado já, né? É o tempo e é lógico, aprender a utilizar a ferramenta com responsabilidade, eu vejo isso. O Marcelo ontem falou bem, foi muito preciso na hora que ele colocou lá no curso, lá no evento, no sentido de que a característica, né? A ferramenta, ela tem a cara de quem construiu, quem fez aquela estrutura. Então, o Dr. Castro, dentro da sua particularidade, ele, dentro do exemplo que ele deu ali, a multa, todo o processo ali é como ele profissional, responsável da forma técnica que ele executa, ele construiu aquele agente que vai trazer essa agilidade e qualidade de serviço e que vai ser monitorada por ele. Sim. Isso que é importante. Eu visualizo assim, nós não vamos deixar de estar presente, o cliente precisa ter essa consciência. Né? Porque às vezes vai falar assim, o Cássio contratou ali, ou criou o agente, não vai fazer mais nada. Vai lá para a praia e vai me atender. Né? Não é assim, porque o agente ele vai trazer essa execução daquelas tarefas que são... muito repetitivas, né, vamos dizer assim, mas que vai manter a qualidade do raciocínio do Dr. Cássio. Ontem até havia, né, ocorreu lá de uma pessoa do público que queria que o Marcelo disponibilizasse para ela a ferramenta. Assim, o criador de prompt, né? Isso, o criador de prompt. Então, isso aí, são os riscos e os desafios, né? O interessante aqui que o Dr. Cássio falou, né, quando começou a falar muito em inteligência artificial, começou-se a falar também que contador ia deixar de existir, né? A gente ouviu falar e escuta até hoje. E se a gente for pegar os dados agora, esses dados mostram exatamente o contrário. Porque o contador ele tem essa visão sistêmica de processo. Então, o contador que tem essa visão sistêmica de processo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ele, aprendendo a trabalhar com inteligência artificial, ele não está fora do mercado. Mas aquele que não quer se adaptar, esse sim. E é interessante, né, Luciano, que você falou, né? Vamos imaginar a gente que está ali concentrado ali nas atividades do dia a dia, fazendo trabalho repetitivo. Já aconteceu lá na minha empresa e acontece também até hoje, não vou negar, né? De repente está ali a equipe ali concentrada em entregar alguma atividade para o cliente, alguma coisa que não precisava estar fazendo, chega um cliente. Qual que é o primeiro pensamento que a pessoa tem? Nossa, o cliente chegou e vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar. Sendo que deveria ser o contrário.
Nossa, o meu cliente chegou, que bom que ele chegou, eu vou poder sentar e conversar com ele e ajudar ele a resolver muitos problemas, né? Por quê? Porque eu sei que está ali, algo ali está me ajudando, a gente está construindo, né? Eu tenho o nosso agente ali que tá fazendo, que pode deixar que eu posso ficar tranquilo, que está ali, e eu vou sentar e poder ter essa interação humana com o meu cliente, né? Então, deveria ser o contrário, mas a maioria fala, nossa, e agora? Mas eu achei interessante, o Dr. Cássio comentou dos processos, né? E aí muitas vezes a pessoa, né, quando você acorda, eu sento na cama. Pô, você passou você já pulou um processo, que é o abrir os olhos. Então, né? Então, assim, a pessoa tem que ser metódico, vamos dizer assim, dentro dessa construção. E eu acho que quando se faz essa construção de forma bem... não tem erro. Eu acredito que a ferramenta vai ser construída e vai trazer essa visão. Por que eu estou entrando nessa particularidade que eu achei interessante? Até porque a pessoa talvez vai entender que o ligar o computador, ele não faz parte do processo. O processo é depois que o computador está ligado. Não. Dependendo da situação, até isso terá que ser feito dentro de uma visão... aquilo que o doutor falou e o Marcelo confirmou, não tem limite. A ferramenta pode ser que dentro da programação o computador vai ligar às 8 horas da manhã sozinho. Não, entendeu? O agente vai ligar o computador. Eu vou te contar, isso já acontece. Sim. Não, mas assim, nós estamos aqui, o nosso público é geral no mercado condominial, mas é um público leigo e que eu me coloco também como tal, dentro da presença de vocês. Porque, brincadeiras à parte, eu quero, e a Luciane também tem essa visão, de nós aprofundarmos nessa situação em benefício ao nosso público. Sim. Entendeu? Para que nós possamos ter, dentro da humanidade, tempo de qualidade para atender o cliente naquilo que é a carência dele no dia a dia, tá ali fazendo uma visita ou recebendo eles no escritório, né? Então, a ferramenta, ela não vai... E, ao mesmo tempo, eu visualizo muito claramente que eles não vão substituir nem mesmo os nossos colaboradores. Os nossos colaboradores também vão ser beneficiados por eles. Você sabe onde? Sim, né? Mas os colaboradores que também entenderem sim, né? Mas aí vem a pergunta que o Dr. Cássio falou. Como? Né? Mas você sabe qual a reflexão ou as reflexões que a gente tem que talvez fazer nesse momento? Claro que todas as reflexões são muito importantes, né? Mas os questionamentos certos nos levam a condutas talvez mais acertadas. Qual que é, dentro daquilo que a gente faz, qual é o valor ou o principal valor que está envolvido ali? Por exemplo, se eu pensar na questão do jurídico, por exemplo, o grande valor é a segurança que é passado do relacionamento do advogado, as orientações que são tratadas no cotidiano, o resultado ou o empenho do trabalho para, num processo judicial, por exemplo, convergir para o resultado que foi esperado pelo cliente. Dentro da contabilidade, qual que é o valor que é entregue ali? Né? Qual que é o valor que é entregue? O que está embalado ali para poder entregar para o cliente? Né? O que está embalado ali para poder ser entregue para o cliente? A gente ter essa noção de valor, ela muda completamente o nosso plano estratégico. Por quê? Você passa a olhar para o negócio na convergência de valor. E muitas vezes a gente acaba violando esses próprios valores que são colocados. Eu entendo muito bem que, né, já passei por isso também, talvez esteja passando nesse exato momento, de que a chegada, por exemplo, inadvertida de um cliente dentro do escritório para poder parar um outro colaborador que esteja fazendo uma atividade pode ser interpretada como algo que esteja atrapalhando. Nesse caso, mas qual que é o valor do escritório? Não é tratar aquele cliente ali, né, de forma a entregar valor para ele, entender o sofrimento, entender a aflição que está sendo passada, o desafio que ele tem? Sim. Bom, o uso dessas ferramentas tem aí como suporte exatamente nos permitir humanizar, que a gente já falou. Aí você vai dizer o seguinte, mas como que eu faço isso? Né? Entender a sua cadeia de valor, os valores que são entregues, o que é valorizado pelo cliente do outro lado. Às vezes, um relatóriozinho que você tira lá no boleto, né, Renata? Eu sei que a Renata é bem organizada a respeito disso. Você colocar ali o balancete sintético dentro do boleto, isso é uma entrega de valor. Até chegar ali,
né? O que tem ali atrás? Tem todo um trabalho humanamente feito. E esse trabalho, ele é mapeável. A gente até fala assim, dentro da metodologia que eu tenho proposto, a gente entender esse macroprocesso, né? Desde a entrada do cliente dentro das suas atividades até o final, né? Que é a entrega. Entender esse macroprocesso é um primeiro passo dentro da visão estratégica. Nada vai mudar se não tiver a visão do líder. Eu acho que uns 10 anos atrás, eu tive uma reunião com o Dr. Cássio, desculpa interromper, doutor, ele apresentou o mapa. Uhum. Eu fiquei encantado. Assim, aí assim, quase que eu fiz igual ontem a colega lá no evento. Ô, doutor, me dá isso aí também? Eu quero um desse prontinho lá para mim. Mas vamos pensar aqui, vamos verbalizar o mapa, que depois a gente faz um esquema, né? Eu estou usando uma ferramenta nesse momento, depois eu vou mostrar para vocês também, que é o Cloud. Claro, tem várias coisas para poder gravar, não sei se vocês estão usando, mas muito bacana. Depois a gente fala sobre isso. Mas a gente tem lá a entrada de um cliente dentro do escritório, tanto de advocacia quanto de contabilidade. Ou ainda o ingresso de um condômino dentro do condomínio. Não tem a primeira fase ali que ele está lá chegando? Sim. Se for um condômino, ele vai ser qualificado, você vai fazer o cadastro dele na portaria, muitos vão fazer o cadastro biométrico, não é? Não são atividades que tomam tempo, né? São atividades que... Uhum. Então, dentro do nosso caso, por exemplo, seria o contrato, seria uma explicação, uma recepção. Várias dessas atividades são essencialmente humanas. Algumas outras atividades são essencialmente operacionais. 3 níveis, né? Estratégia, gerencial, operacional. São operacionais. Digitar, compor um contrato, lançar o valor, lançar no sistema do ERP, gerar o boleto. Então, ali você tem uma entrada. Chegou ali, você tem vários outros serviços que são demandados pelo cliente. No meu caso, por exemplo, a gente tem lá serviços que são extrajudiciais, ou são categorizados assim. Elaboração de pareceres, elaboração de notificações, respostas a consultas simples, respostas a e-mails, elaboração de notificações também, né? Esses serviços, a elaboração de uma ata, por exemplo, que surge ali de uma reunião ou uma assembleia geral. Observa que cada um desses serviços que foram nominados, ele tem ali uma série de atividades que são sucessivas, mas que no conjunto fazem com que eu entregue o valor final para o cliente. Tem a fase judicial, que também tem lá uma série de questões, que é responder um processo judicial, contestar a ação, colocar a questão dos fatos. Cada caixinha dessa é uma pecinha de Lego, que pode ser convergida de um processo manual para um processo automatizado, e além de automatizado com o uso de inteligência artificial. Quando a gente fala do Manus, por exemplo, do Manus, a grande questão é que ele é um agente com inteligência artificial. É a nova versão, inclusive, do GPT 5.0. Você simplesmente diz, olha, qual que é o objetivo de valor final a ser entregue? Entendendo o objetivo de uma atividade ou de um conjunto de atividades, você não precisa mais hoje, da forma como posta, fazer um planejamento para que a ferramenta execute. Ela, usando o conhecimento que está disponível da sua base de treinamentos, ela planeja todo o processo. Eu tenho que acessar 5 sites aqui para poder fazer esse contrato. Ela cumpre toda a jornada e cumpre as atividades, entrega a atividade para a sua revisão. Mas além disso, vamos dizer que você não queira usar humanos, queira utilizar outras tecnologias que estão disponíveis. Você pode construir dentro da sua visão, do seu, no seu grande processo, escolher o que automatizar. Antes a gente tinha lá, olha, para deixar um parecer pronto para uma revisão do advogado, para a gente poder não abandonar lá o princípio da dupla verificação, demorava-se ali cerca de elaboração, cerca de 2 horas e meia, 3 horas de elaboração, demorava ali em torno de 40 minutos de revisão. Hoje, com o uso de agentes de inteligência artificial, com processos robóticos e também a inteligência artificial em várias fases, com criação de agentes específicos, a gente consegue fazer isso em 2 minutos, pronto para uma revisão humana. Uhum. E já passando por revisores. Como, Cássio? Olha, vamos aproveitar a nossa experiência, Qual que, no seu processo de elaboração de um parecer, como é que você divide isso? Olha, eu precisaria aqui de no mínimo 5 pessoas diferentes para poder gerar um parecer de altíssimo nível. Um que seria a pessoa que vai pegar aquele questionamento e vai problematizar. Visão sistêmica, Então, chega uma pergunta, olha, como é que se aplica o direito de vizinhança?
Vamos pensar em tese, né? Porque a pergunta chega, muitas vezes, pobre. Uhum. Então, se eu tiver um agente, vamos pensar que fosse um humano que estivesse ali. Então, deixa eu problematizar aqui. Então, vou perguntar mais uma coisa. Mas como é que é? Está tendo um vizinho aqui que está com o som ligado? É o cachorro? É cheiro de fezes de animal? Qual que é o Problema, o problema em Qual si? que é o problema? E a problematização? Quer dizer, como é que pensa o STJ sobre isso? O que diz a lei sobre isso? O que diz a convenção do condomínio sobre isso? O que diz o regimento interno? Isso não é uma problematização? Isso pode ser feito por um agente específico de inteligência artificial. E quanto mais você quebra as atividades... É o quebrar, né? E ele pode entregar esse problema para um outro que vai buscar essas informações que foram ali pontuadas. Sim. Que pode entregar o resultado disso para o outro que vai fazer uma redação inicial. Que pode entregar isso para um outro agente que vai fazer a redação final. Que pode entregar isso para um outro agente que vai fazer ali a ementa daquele processo, de tudo que foi feito. E vai fazer um outro que vai fazer uma revisão final e entregar para o advogado para poder dizer o seguinte: olha, fizemos o trabalho aqui, revise. Isso. Esse trabalho de 2, 3 horas, que a gente já fazia anteriormente na visão sistêmica, né, com várias etapas, Sim. ele foi realizado até aqui por um agente de inteligência, ou por vários agentes de inteligência artificial que foram desencadeados por um processo robótico. O que se gastava 2 horas e meia, gastam-se 2 minutos. Esse é um dos exemplos das coisas que tem em funcionamento. Lá no curso, inclusive, Renato, até mostrei como construir esses agentes, né? Com as ferramentas que a gente tem hoje na mão, integrando aí um processo robótico, integrando o Make, integrando outras APIs, né? Acessando informações externas, trazendo ali para dentro, acessando informações confiáveis, né? Com a construção do prompt, né? O Marcelo está colocando aqui a questão da confiança sobre o prompt, né? Que também é um dos conhecimentos necessários, que as pessoas vão se habituar a isso, né? É um dos primeiros passos aí, realmente a se tomar como posse, mas isso promove a transformação, porque lá na ponta a entrega do valor fica como? Seria a pessoa que chegou um cliente, é o motivo da felicidade, a pessoa vai simplesmente estar à disposição para atender o cliente. Sim. E não para ter o pensamento de que esteja sendo estorvada. Né? Perfeito. Então, essa é a ideia. Né? Então, construir isso para você convergir para a sua construção de cadeia de valor. Ontem durante esses últimos, acho que uns 20 dias, né, Marcelo, nós estivemos trabalhando em conjunto ali, nós construímos algo muito dentro do universo, limitado, né, Marcelo, mas muito rico ali, e que dentro de tudo isso que o Dr. Cássio partilhou conosco, na visão contábil, né, Marcelo, eu queria que você, assim, você também falasse exemplificando dentro daquela situação de, por exemplo, um balancete contábil, um demonstrativo de resultado, um razão contábil, né? Porque são ferramentas ou são relatórios contábeis que muitas vezes, ao chegar na mão de um síndico ou de um conselheiro leigo, ele pode ser tratado ou pode ser construído, não necessariamente o Renato ou a Luciane traduzir isso para eles. Né? Mas de forma, né? Eu queria que sim, dentro esse universo. Essa questão que o Dr. Cássio fala, a gente está falando aqui do agente, né? O agente, no meu ponto de vista, ele tem que ser, para quem está começando, ele tem que ser um segundo, né? Assim, segundo plano. Porque se você conseguir criar a sua própria ferramenta ali de análise, poder mandar informação para ela, já vai ajudar muito. Né? Então, a gente criou junto ali um GPT, que faz a análise de balanço, balancete, DRE, razão, faz de tudo. E a gente colocou um cliente, a base de um cliente, né? O Renato pediu autorização para o cliente e ele autorizou. Mas mesmo assim a gente pediu para, quando ele gerasse os relatórios, a gente ocultasse os dados sensíveis ali do cliente, só para, né, a gente explicar. Mas essa ferramenta, por si só, ela já ajuda bastante. Sim. Ela já ajuda bastante. Mas o detalhe é o seguinte, aqui a gente tem que pedir a informação. O Dr. Cássio está aqui e falou, não, agora você não vai pedir mais informação. O agente ele vai fazer. Identificou um arquivo novo ali, a gente vai lá e roda aquela informação. Mas a maioria das pessoas ali, ela tem dificuldade no pedir a informação ainda, né, doutor? Então, assim, e aí
nessa pedida de informação, essa construção de um prompt, ela é essencial. Então, assim, o que eu tenho que pedir para ele? O que eu vou fazer? Então, ali junto com o Renato, estava lá com o Renato, Renato, mas vamos analisar aqui. Mas pensando, desculpa, Marcelo, mas bem light mesmo, né, Marcelo? Porque aquela situação, nós construímos algo na correria do dia a dia, ele lá em Catalão, né? E eu aqui em Goiânia. Então, assim, depois que eu olhei o resultado, que foi algo bem, como se diz, bem raso, impressionante. Né? Mas assim, simples, bom, complicado, ruim, Renato. Não, sim. Se está simples e funcionando é porque está... Não, mas né, Marcelo? Porque ali tem dados, foi criado dados ou informações muito ricas dentro As respostas foram ricas, isso, né? Dentro daquilo que a gente construiu, né, Renato? Sim. Então, eu disse para o Renato, estava dando para mim muito trabalho fazer um prompt bom. Aí eu criei um GPT que cria prompt. Né? Então, mas primeiro, ele pede, vamos criar um prompt? Vamos. O que você está precisando? Eu preciso de um assistente que analisa balancete. Ok, vai analisar balancete. O que mais que ele vai fazer? Qual vai ser o objetivo claro dele? Não, eu quero que ele analise balancete, identifica possíveis distorções, identifica com alguma habilidade. Então, vamos dar habilidade para ele? Vamos. E agora? O que ele vai fazer depois que ele... Como é que vai ser a forma que vai chegar esse arquivo? Aí já deu lá, falou, olha, vai ter arquivo? Não vai? Vai. Balancete, eu preciso de anexar um arquivo aqui. Depois que eu fiz, qual que é a forma de entrada? E depois que eu analisar, qual que é a forma de saída? Eu vou entregar para qual público? Não, mas eu vou entregar para o contador, eu vou entregar para o síndico, vou entregar para o administrador. Então, qual linguagem que você quer utilizar para cada público seu? Né? Eu quero usar essa para esse público, essa para essa. Tal. Porque quando você me entregar esse resumo, vai ser para mim analisar, Renato, ou vai ser numa linguagem menos técnica para o público geral ali que eu vou entregar. Depois que eu entreguei isso tudo, eu vou fazer o processo. Ele vai me entregar o processo. Aí ele já me entrega lá. Processo 1 é esse, o 2 esse, 3 esse, 4 esse, 5 esse. Revisa aqui na sua frente. Você me confirma se são todos esses processos? Sim. Então está aqui o prompt. E aí depois criamos, aí foi sendo feito os balancetes, DRE, e dentro de cada uma usando a particularidade de análise, o que a gente queria analisar. E assim, partilhando só um detalhezinho, né, que eu achei fantástico e às vezes passa despercebido ali em algumas reuniões, porque às vezes, doutor, né, nós que trabalhamos na área condominial, o fato de ter o dinheiro na conta já é satisfatório ali, a pessoa está feliz, né? Tem dinheiro ali no disponível. Né? E nós identificamos lá, através da construção, volto a falar, de forma bem rasa, que nós podemos aprofundar de forma fantástica. O agente nos deu lá, olha, nós temos aqui 1,5%, um mês e meio de fluxo de caixa dentro da regra do ano, porque nós colocamos lá os últimos 12 meses. Nós temos aqui hoje de saldo, dentro da média das despesas ocorridas durante os 12 meses, nós temos 1 mês e meio garantido de receita. Sugerimos que seja alavancado para 3 meses. Essa visão de você não foi isso que assim, mas isso foi alimentado por nós. Mas é a análise do disponível lá. Está perfeito isso. Assim, essa visão de você criar um agente específico que faz uma atividade já te habilita a criar uma sucessão de agentes. Então, você está lá, eu criei o balancete, mas e agora? Eu preciso gerar a apresentação. Vou pedir aqui então um prompt para poder criar um agente GPT que seja especialista em gerar uma apresentação para o meu público, que é o condômino que está lá do outro lado. Feita a apresentação, né? Eu vou gerar um agente específico que redige a ata
da Assembleia em que foram prestadas as contas. Não faz parte de um macro processo dentro do condomínio, por exemplo? Fantástico, né? Contador entrega, isso está na mão, né? Tá aqui, é um passo de você pegar com a mão, né? Sim. A Luciana até perguntou, Marcelo, Renato, né? Até, o que eu vou fazer? Chegar lá, vou até verificar o que a gente pega, né? Diz que quando você tem uma verdade que ela é dita em inglês, é mais verdade que as outras, né? Detesto isso, mas assim, sempre arranca risada quando a gente fala, né? Então você vai falar o quê? Assim, olha, existe um ditado, né, norte-americano que fala o seguinte, olha, pick the hang fruits first. Pega a fruta baixa primeiro. Então vamos pegar a fruta baixa? Isso aqui é fruta baixa. Então, olha, pegou uma fruta alta lá, né? Já fez um agente que analisa os dados de entrada, elabora os balancetes, elabora ali relatórios sobre o DRE, faz a consolidação de dados, dá um resultado. Fruta baixa, criar um agente que faz uma apresentação em PDF para poder, ou em PDF, em PPT, né, de PowerPoint, para poder apresentar na Assembleia. Sim. Fazer um resumo executivo desses dados já em texto, uma outra agente que faz o resumo para poder colocar dentro da ata. Fazer um outro agente que constrói a ata inteira a partir de um dado de entrada, né? Então, bacana essa visão. E assim, o detalhe aqui, porque acredito que acontece com vocês, cada cliente ele tem uma necessidade um pouco diferente. Sim. E de repente, às vezes vai chegar um relatório ali que para o Marcelo ele não é interessante, mas de uma outra forma que se ela fosse feita, olha, isso aqui para mim faz diferença. Para o Dr. Cássio também, diferente, chegou ali. E o detalhe, então, que você vai poder falar assim, olha, quando você gerar para aquele ali, administrador, você gera dessa forma aqui. Com essa informação... Isso aqui ele quer visualizar, né? O que ele quer, que ele precisa. Isso aqui que eu quero entregar para ele. Mas para o outro ali, não. Para o outro ali, você vai gerar dessa forma aqui. Por quê? Tem pessoas que é mais visual. Não, eu quero ver mais dados. Sim. Tem pessoas que não são. Então a gente consegue identificar ali. Gerou ali aquele relatório, e o doutor falou muito bem, doutor Cássio. Então, o que é o produto final ali? O que ele vai falar assim, não, olha, realmente eu fiz uma boa gestão aqui no condomínio. E aí, então, o que eu vou contribuir para que ele faça uma boa gestão? Né? No nosso que a gente criou lá, ele sugeriu duas coisas. A gente melhorar o caixa para ter até 3 meses e revisar os contratos. Alguns contratos lá que vão auxiliar nessa melhoria do fluxo. Bacana. Revisar a parte financeira dos contratos, né? Sim. Sim. Mas agora imagina assim, eu não sei se o pessoal tem muita dúvida lá, mas de repente, às vezes os proprietários ali, no razão que a gente faz na contabilidade, tem lá detalhado todos os lançamentos que a gente fez por grupo de conta. Então, se eu quero saber quanto que eu gastei, por exemplo, com segurança, está lá na contabilidade essa conta específica de despesas com segurança. Agora imagina assim, olha, eu tenho lá esse agente que está todas as informações que o Renato produziu, já está lá. Assim, eu não estou entregando, ninguém está fazendo, vai estar lá. Já está pronto lá. Alguém vai lá e fala assim, nossa, mas eu quero saber, no mês de julho, a despesa foi muito alta aqui, com isso aqui. Quais são as despesas que tiveram? Vai lá e pergunta, qual a despesa que teve no mês de julho? Traz a relação com base no razão. Vamos brincar de Lego? Né? Vamos pegar a peça que vocês construíram, então. Pensa, como é que as pessoas mais se interagem hoje no meio digital? E é pelo WhatsApp, não é? WhatsApp. Sim. Imagina você pegar esse agente e colocar a possibilidade de perguntar-se para o WhatsApp direcionar essa resposta para esse agente que vocês criaram e o robô, né, retornar a resposta imediata sobre essa pergunta que foi feita. Fantástico. Mas isso é fruta baixa. Fruta baixa. Fruta baixa. Fruta baixa. As tecnologias hoje que estão disponíveis, hoje, sem você saber programar, você consegue montar hoje um pequeno agente que responde o WhatsApp sobre determinadas informações que foram colocadas. Mas aí nós vamos entrar numa esfera da resistência, né? Nós implementamos lá, trazendo dentro da nossa experiência, a gente
mesmo lá atrás, há muitos anos, a gente sempre teve essa visão de tecnologia, que a gente sempre quis investir em tecnologia em cada seu tempo, né? E eu me recordo quando nós emitimos os boletos pré-impressos, não sei se vocês recordam, né? Lembram dessa época? E Acho que não é da minha época não, viu? Não, Marcelo. Os boletos pré-impressos, eles... Impressora matricial? Matricial, os livros diários ficavam de madrugada imprimindo, né? Lá, pipi, porque por dois motivos. Eram dois motivos que colocava de madrugada. Primeiro, porque demorava muito. E segundo, por causa do barulho. Então, mas aí não enrolava as folhas, não? Não, mas isso aí chegava. Né? Calma, Marcelo. Eu atropelei, né? Eu tô indo no lado bom do negócio. Mas o terrível era quando a gente chegava lá e o Marcelo adiantou que tinha embuchado os papéis na impressora, aí nós tínhamos perdido todo o trabalho, além de toda a situação que ocorria. Mas fazia parte, né? Faz parte da história e da evolução. Mas assim, voltando aqui para a resistência. Então, o que nós fizemos? Do ano passado para cá, nós fizemos alguns investimentos. Uma na parte da contabilidade, propriamente dita, que é a contabilidade digital. E, então, essa contabilidade digital, hoje, a gente consegue, com a ferramenta, buscar dados dentro do próprio banco e já faz o lançamento na contabilidade, que é algo... Porque a contabilidade, ela por natureza, ela é atrasada, porque eu tenho que... O fato tem que ocorrer para poder registrar. Então, mas ao mesmo tempo, ainda nós temos a situação do manual, aquela coisa, então a gente tem tentado automatizar e essa ferramenta ela está sendo implementada. É uma primeira situação. E a Luciane, quero aqui em público elogiar, porque ela foi a que encabeçou o projeto no sentido da implementação, tudo isso lá no escritório, né? As pessoas sempre falam para mim, Renato, lá no escritório alguém tem que trabalhar, né? Então o Renato... Não é você, Renato. Aí a Luciane, lá nos bastidores, eu gosto sempre de manifestar, porque é importante, né? A Luciane não importa com isso, mas eu gosto de fazer essa colocação, porque ela realmente foi fantástica, tem sido fantástica nessa implementação. E aí, o que aconteceu? Nós contratamos outra ferramenta também, que é o Atende, né? Uma ferramenta onde tem o WhatsApp, e os síndicos, ou não somente os síndicos, mas todos os demais clientes, né, na cadeia, têm acesso ali de forma automatizada e a resposta rápida. Olha, eu quero... E nós fizemos um levantamento estatístico lá dentro do escritório, mais de 90% das ligações recebidas... Contatos de WhatsApp, né? no WhatsApp ou por telefone, mais de 90% solicitação de segunda via de boleto. Nós temos essa estatística, esse levantamento lá. Então, nós falamos assim... Colheram a fruta baixa. Sim. Falei assim, olha, vamos transformar isso em numa ferramenta, um investimento, onde o meu colaborador, que ao invés dele parar ali para mandar uma segunda via de boleto, a qual o cliente já tem através do e-mail, através do aplicativo, vamos dar mais uma ferramenta, que é a qual a gente percebeu que é a preferência dele, que é o WhatsApp, vamos dar essa opção. E aí tem a resistência. As pessoas, mesmo assim, ainda entendem, alguns, né, vamos dizer assim, entendem, ao invés de pegar lá, clicar opção 1, segunda via do boleto, não, ele coloca lá a opção de atendimento. Falar com o atendente. Falar com o atendente. Vai falar solicitação de boleto. Então existe essa resistência ainda do novo e que não deixa de fazer parte aqui da nossa realidade, aqui da nossa discussão, que é o novo da inteligência artificial. Então, assim, como que a gente... o boleto, né? Antes, como eu estava dando um exemplo, o boleto tinha que ser impresso de 3 em 3, porque senão a matricial desconfigurava. Então, enrolava, né? Eu virei para a Luciane um dia e falei, Luciane, na hora que nós estivermos com 500 unidades sendo geridas, como que nós vamos fazer isso? Como? Né? Como que nós vamos fazer isso? Né? Então, nós temos que investir em tecnologia, a situação. Hoje, com mais de 6 mil, né, unidades sendo administradas, e assim, não administradas, mas
feitos As emissões, os controles, né, das emissões. Hoje, os clientes novos que entram no nosso escritório, nós não enviamos mais boleto impresso. Contratualmente falando, a gente já coloca isso como uma regra e dentro de uma parceria com a administração, a gente coloca como um trabalho conjunto de conscientização. Olha, nós vamos trabalhar durante 3, 4, dependendo do porto de condomínio, 6 meses entregando o boleto, mas fazendo um trabalho de conscientização para os condôminos. Então, assim, é a resistência, né? Agora, tem clientes antigos nossos lá que nós mandamos o boleto, o pessoal utiliza o aplicativo, utiliza o e-mail, o boleto fica lá na portaria lá, mas não desapega dessa regra do papel, né? Então, assim, eu fiz toda essa explanação para poder trazer para vocês os desafios do dia a dia da resistência. Você sabe, Renata, assim, dentro do direito existe um fenômeno que é muito interessante, que é o da geração de normas, né? Claro que existe uma ideia de Kant, né, que já é lá do século XVIII, XIX, de que os princípios, o funcionamento, as coisas, né, saber o que é correto e o que não é correto, a própria humanidade acaba se acertando a respeito disso. Mas vamos um pouquinho mais para cá, né? Tem 3 dimensões que a gente sempre analisa, né? O fato, valor e norma. Claro que se você for verificar na contabilidade, talvez essa tríade também faça algum sentido. O que quer dizer o fato? O fato social. Então, o fato social é que traz a mudança, que gera um novo valor, que pode gerar uma norma jurídica. Eu vou modificar um pouquinho aqui só para a gente poder brincar com isso. O fato social, em relação à questão das tecnologias, ele gera também valor para a humanidade. Vamos pensar qual que é o valor? O valor é que seja rápido, que seja agora. Então, eu quero meu boleto, quero agora. É o valor que está ali sendo colocado. E qual que seria a questão da resposta tecnológica para isso? Então, por exemplo, você falou lá, estou lá com um atendimento feito por roteamento lá, né, inicialmente, mas a pessoa que está do outro lado, ela vai lá e escolhe o humano. As LLMs hoje, realmente esse valor ele talvez não mude. As pessoas vão realmente continuar com o valor de que queiram um atendimento humanizado. Só que, vamos pensar que do ponto de vista tecnológico, hoje a gente já tem condições de fazer com que a sua tecnologia haja como se o humano fosse. Por conta do próprio princípio das LLMs, né, que são os Large Language Models, os grandes modelos de linguagem que estão ali colocados. Então, você olhando ali para o seu processo especificamente, talvez tenha uma fruta baixa que possa ser feito o seguinte, olha, talvez eu possa mudar esse agente que faz um roteamento aqui para um agente que responda humanamente, por exemplo. E a pessoa fale, mande um documento escrito ou mesmo digite, esse agente diga, olha, o que ele quer é o boleto. E já cumpra a atividade de devolver o boleto. Então isso já existe, né? já tem possibilidade ou tecnologias acessíveis inclusive do ponto de vista financeiro e técnico, para que sejam feitos. Mas né, o que vocês fizeram é exatamente a proposta que a gente fala, olha, é a decisão do líder. Então, por que isso aconteceu? Porque a Luciane foi lá e pegou e fez isso aqui acontecer. Essa decisão do líder é fundamental. Sim. Decisão da liderança. Quando eu falei no começo da nossa conversa, né, entrar pela porta dos fundos ali do escritório, né, todo mundo usando ali inteligência artificial, sem uma coordenação da liderança, quer dizer que você perde a oportunidade de extrair o melhor do que a inteligência artificial pode te oferecer. Então, quando o líder vai para campo e se propõe a aplicar ali, né, algo que funcione efetivamente, que entregue valor para quem está do outro lado, isso entrega efetivamente. Se o líder não se posiciona, isso vai acontecer de forma disruptiva. É o rolo compressor que passa por cima. Quando o líder vai na frente, não, a toada vai ser essa. Né? Nós vamos modificar isso daqui. Ferramentas funcionando, interações humanas mais do que processos bem desenhados. Né? Entrega de valor, interação humana mais do que processo. Adaptabilidade ou possibilidade de transformação mais do que um cenário rígido. Né? Dentro da metodologia a gente fala, ó, você faz rápido, você erra rápido, mas você também corrige rápido. Sim. Né? Não que erre, né? Mas vamos pensar, ó, tem algo aqui que pode ser melhorado, então vai lá e faz uma atuação rápida sobre aquilo, de forma cíclica. Né? Isso hoje está na mão. Né? Até eu queria provocar a Luciane no sentido, como ela vivenciou, como eu já partilhei aqui, o campo ali, né?
o dia a dia, os desafios, né, que você teve, não somente com os colaboradores, né, porque sim, não que os colaboradores fossem a dificuldade, mas o compreender e ter eles como parceiros nesse projeto de construção e também com os clientes, né? Eu estou falando porque, como dentro da estrutura que nós criamos dentro da empresa, administração, comercial, processos, né? Então a Luciane assumiu algumas dessas ações. Eu queria que você partilhasse bem, assim, desculpa aí, gente, bem, né? Saiu bem aqui porque Ainda bem, né? Bem, né? Eu queria que você passasse aqui para nós, assim, esses desafios, né? E ao mesmo tempo as conquistas que estão sendo construídas. Sim. Então, quando a gente fala de resistência, né, lá atrás, quando você comentou do sistema, que a gente fazia o controle tudo manual, eu tive resistência de adquirir um sistema, né, você vai lembrar disso. Mas a gente vai superando isso. Nós trabalhamos com essa resistência todos os dias. Por exemplo, a contabilidade digital que nós implantamos, o livro digital, desde 2023, janeiro de 2023, a gente entrega o livro digital para o cliente, não tem mais o livro físico. Porém, alguns clientes, né, querem o livro físico ainda, né? Inclusive, fizemos uma proposta recentemente de trabalho onde a síndica manifestou, não, mas lá no meu condomínio eu quero o livro físico. Então, eu vejo que isso o tempo vai superar essas resistências, né? Os valores vão mudando, né? Sim, né? Em relação à implantação dos processos e à equipe, ainda estamos em fase de implantação. Hora ou outra a gente vê ali Sempre vai, né? uma mensagem do WhatsApp que precisa ser reformulada, o cliente reporta algum problema que teve, a gente precisa analisar aquilo ali. Mas a equipe tem colaborado bastante, né? Nós estamos com uma equipe muito boa. É claro que precisa melhorar, né? Eu tenho uma preocupação muito, não sei como que eu posso dizer, mas desde muito antes, até quando surgiu o WhatsApp mesmo, eu falo muito com as minhas meninas em relação à escrita. A nossa educação hoje no Brasil... Falo meninas, são as filhas, né? A nossa educação hoje do Brasil, infelizmente, deixa muito a desejar. A gente percebe isso muitas vezes na entrevista com possíveis candidatos a trabalho e é uma preocupação que eu tenho. Eu sempre falo para as minhas filhas, né, que às vezes elas me perguntam, essa palavra escreve com S ou com Z? Eu falo, vai lá no dicionário e olha, porque quando você pega né, para a consulta ali, isso fixa na sua cabeça, mais do que se eu te der a resposta. E isso tem se perdido. E a tendência é cada vez mais, né, como eu vejo. Então, assim, quando a gente utiliza a inteligência artificial para fazer uma redação, para dar uma resposta ali para o cliente, eu me preocupo com isso. Qual que é assim, a visão de vocês com relação a isso no dia a dia e na formação das pessoas, né? Formação técnica, em conhecimento mesmo. O WhatsApp, minhas meninas criticam, né? Mamãe, a senhora fica colocando vírgula, ponto de exclamação. Eu também coloco. Ponto de... né? A senhora pode abreviar para andar mais rápido. Né? Então, eu me preocupo com isso, essas respostas curtas, abreviadas, e eu percebo isso não só dos meus colaboradores para fora, mas também dos clientes para cá. Muitas vezes a gente não consegue entender o que o cliente está solicitando, né? Às vezes eu chego para o Renato e falo, você sabe o que significa isso aqui? BDL? Eu não sei o que significa isso aqui. Então, é uma preocupação que eu tenho, né? Eu sei que eu não posso ficar presa nisso, porque a gente tem que acompanhar mesmo, senão a gente fica para trás, né? Fato social. Fato social. Então, eu queria, assim, qual que é a visão de vocês em relação a isso e com essa resistência mesmo que eu vejo muito aqui na nossa região, né? Os grandes centros já, por exemplo, o sistema que nós utilizamos, ele atende o Brasil todo. Nós participamos de um evento no final do ano passado, onde uma administradora
não vou me lembrar quantos condomínios, não tem impressora mais dentro da administradora. Né? Mas aqui na nossa região ainda existe uma resistência muito grande com relação a isso. Então, são 2 pontos, né, que eu deixo para vocês debaterem. E aí, Marcelo? Primeiro, acho que essa questão cultural, né? Então, existe uma cultura, uma forma de trabalho ali que é feito, né? Que vocês, a gente como líder, tem que quebrar, né? Olha, a gente fez dessa forma até agora. Agora, vamos mudar. E é um trabalho assim mesmo de formiguinha, né? Então, você não consegue mudar isso da noite para o dia. Tem muita resistência, tem muito receio, né, do que pode acontecer. Agora, o Renato falando aqui dos boletos, né, eu estava aqui imaginando, pô, mas peraí, imagina se a gente criar então um agente ali que antes dele pedir eu já vou mandar para ele, né? Ó, tá aqui. Talvez você esqueceu o boleto, estou te encaminhando aqui antes de pedir. Antes da solicitação, né? Talvez isso às vezes ajudaria, né? Mas essa questão, Luciano, acho que é uma preocupação muito grande de se eu entrego tudo pronto, mas o que a turma vai aprender, né? O desafio, então, é não deixar de ensinar isso para eles, né? A forma correta de fazer, né? Sim. E cada um ter o seu próprio modelo ali, né? Então, a sua forma de fazer, né? Então, não vai... Quando a gente está ali falando de pegar o razão e entregar a ele, e detalhar isso mais para o cliente, mas existe a forma correta de lançar. Sim. O lançamento contábil. Isso é uma preocupação que eu tenho. Mas essa forma correta, ela está sendo realmente executada? E agora ali, se a gente chegar ali e com aquele produto final e não ensinar toda essa etapa para quem está ali junto também, né, o que vai acontecer ali? Né? Essa pessoa então vai ficar ali de que forma? Né? Então, por isso que eu sempre falo que essa integração do profissional mais experiente com quem está entrando no mercado, ela é essencial. Porque se você já é experiente, você já tem toda a bagagem ali, e o mais novo ali no mercado, ele já chega entendendo de tecnologia, já chega... Então, vai somar forças, né? Sim. Porque ele vai entender que não é o porquê daquele relatório final está sendo entregue daquela forma. Mas ele vai ter que estar com uma pessoa experiente ali junto. Não dá para chegar ali, essa pessoa que está começando agora, e já entregar o produto final da forma que o Renato trabalha, que já tem 24 anos de experiência na área condominial. O que eu me preocupo muito, e nós temos uma cultura dentro da empresa de dar oportunidade para os estagiários, né? E muitos escritórios, trazendo para a realidade do escritório de contabilidade, muitos buscam já o pronto, aquele profissional pronto. Ou seja, eu vou lá, capacito ele, aí vem o colega e dá oportunidade para ele porque ele já está pronto, vamos dizer assim. O que é a minha preocupação dentro da nosso conhecimento, dentro dessa técnica, né, da pessoa compreender o que é o lançamento, até onde chega, até chegar o relatório, vamos dizer assim. Qual que é a minha preocupação? É esse colega de profissão que vai sair da faculdade, que vai estar saindo ali sem a oportunidade, às vezes, desse estágio, como que ele vai estar sendo inserido no mercado. Por quê? Porque com a tecnologia que eu partilhei aqui, por exemplo, lá da contabilidade digital, muitos lançamentos, ou muito daquilo que você acabou de falar, Marcelo, que é aquele saber aqui que essa despesa aqui foi alocada aqui por causa desse detalhe, por causa disso, das particularidades daquele lançamento. Vão deixar de ser feitos, por quê? Porque já vai estar automatizado. Vai estar automatizado. Então, aquele colaborador que estaria entrando ali para poder aprender, ou já está com o CRC, que ele vai fazer o lançamento ali, fazer crescer no mercado como um profissional, entender, porque a realidade
a pessoa sai da faculdade ainda com muito ainda a aprender, mesmo porque nós temos uma regra na contabilidade que o profissional da contabilidade, algumas coisas que têm que ser executadas, tem que ter o CRC. Então, como que ele vai ter o CRC? Quem nasceu primeiro, né? Ele formou, vai ter que ter o CRC, ele tem que fazer a prova lá para poder ter o seu registro, para depois entrar no mercado. Vamos dizer assim. Seria esse o caminho. Então, muitas coisas que ele vai ter que aprender na prática, a prática vai ser realizada ali pela contabilidade digital, que eu estou dando como exemplo. Praticamente tudo. Não estou dizendo que, volto a falar, ela vai estar sendo desenhada ou capacitada a ferramenta para que depois eu e a Luciane façamos a análise do balanço, né? O relatório final, para que os agentes possam fazer o seu trabalho futuramente, né? Mandar para o relatório para o cliente, para ele poder fazer as suas ações gerenciais. Então, essa é uma das minhas preocupações, porque como que nós vamos quebrar essa situação dentro da nossa realidade de contabilidade, dando a oportunidade. Aí você falou, eu tenho que ter uma ferramenta interna lá de integração desse profissional, de trazê-lo para dentro do escritório, continuar dando oportunidade para ele, chegar. Eu sempre falo, olha pessoal, a Luciane, o processo hoje que nós fazemos de forma automatizada lá com o sistema software, veio lá da época que a Luciane fazia na mão. Que ela criou na mão, então ela criou um processo dentro do sistema, aonde chega lá para o Dr. Cássio para ele fazer uma cobrança extrajudicial, e ele tem convicção que aquilo ali está correto, que aquela unidade realmente está inadimplente. Por quê? Porque foi criado um processo e que foi transferido para dentro de um software, e o software, não é que o software realiza, mas existe um processo de lógica que foi implementado através de tudo que foi construído durante esse tempo. Então, a Luciane consegue mostrar isso para a equipe não ficar fazendo, mesmo através do software, fazendo situações que possam gerar um problema lá na ponta. Exemplifiquei com o Dr. Cássio. Né? É retrabalho. Então, assim, vou jogar o pepino aí para vocês, para a gente poder... Porque, assim, eu estou trazendo para a minha realidade, doutor, como o senhor tem lá também, é lógico que vocês têm a casa aberta lá, a porta aberta para os novos profissionais, que eles têm que ter essa oportunidade. Né? Eu visualizo assim. Como que isso... Essas reflexões trazem muitas perguntas assim, de coisas que a gente vivencia, ou já vivenciou em algum momento, ou vivencia o tempo inteiro agora como desafios. Né? Porque a gente, como empresa, vamos pensar o escritório de contabilidade, vamos pensar o escritório de advocacia, vamos pensar a gestão condominial como empresa. A existência, o que justifica a existência é um conjunto de pessoas resolvendo problemas de pessoas. Sim. E é sempre assim. E a sociedade, como Estado, são pessoas também resolvendo problemas de grupos de pessoas. E esse é o encadeamento que se faz. Aí você vai dizer o seguinte, olha, mas e as tecnologias sendo integradas ali? Como é que a gente faz para poder fazer com que essas pessoas estejam integradas a essas novas tecnologias? Primeira resposta, envolvendo-as, colocando essas pessoas dentro do processo. Eu gosto muito da metodologia ágil porque você tem sempre um dono do negócio, não é? Que está ali sentado com mais um time com 2, 3, 8 pessoas que tem desafios que são ali colocados. Então, por exemplo, você me disse lá o seguinte, olha, como que a gente vai fazer aqui para poder gerar uma resposta para o nosso cliente do outro lado que seja mais compreensível? Esse é um desafio que pode ser transformado ali num desafio de um sprint curto, de uma semana ou de 2 semanas. Então, por exemplo, olha, vamos aqui gerar uma equipe então que vai desenvolver uma solução aqui dentro do escritório de como a gente vai fazer para poder dar uma resposta mais ágil, ou uma resposta mais em conformidade, ou então melhorar o nível de linguagem que a gente está tendo aqui dentro do escritório. Então, você como titular, você vai chamar uma pessoa da área técnica, por exemplo, e juntamente com o pessoal, o restante da equipe, vai envolvê-los nesse desafio. Vamos embora fazer um sprint aqui então de 1 semana, uma corrida aqui de 1 semana ou de 2 semanas, para poder trazer soluções. Vamos embora sentar todo mundo aqui agora. Quais são as soluções possíveis? Dentro do planejado, nosso objetivo é esse. E dar autonomia de participação dessas pessoas. Perfeito. Eu nunca vi um processo, por exemplo, de transformação digital que funcionasse sem envolvimento das pessoas. Sim. Se você não envolve as pessoas em relação, ou você não motiva o time
para você conquistar aquele objetivo, seu processo está fadado à derrota. Quando eu cheguei na diretoria de governança corporativa do SESC e do SENAC, cheguei num momento extremamente difícil. A gente estava convergindo ali as duas administrações em uma só. Quando a gente olhou para dentro, Marcelo Baiocchi, deu um grande desafio. Falou, olha, a gente é uma instituição que ensina tecnologia, mas no nosso olhar de dentro temos vários desafios. Ele tinha razão. Processo físico, né, extremamente, né, complexo, cheio de etapas, por exemplo. Vou citar um caso aqui, que era o caso da reunião do conselho, por exemplo. Fazia toda a última quinta-feira do mês, faz uma reunião do conselho em que todos os balancetes são mostrados, DRE são mostrados, todos os atos administrativos eram ali colocados, e a ata demorava cerca de 2 a 3 meses para poder ficar pronta. Como é que a gente solucionou isso? Vamos entender todas as pessoas que estão aqui envolvidas, né? Então você tinha lá as pessoas que geravam atos, por exemplo, no RH. Fulano vai deixar de exercer a função tal e vai exercer a função outra. Cada ato daquele que ela gerava, ele gerava uma consequência ali na ata, na frente. Então vamos embora envolver a pessoa que faz o ato ali na construção de uma solução. O gestor tinha a responsabilidade da assinatura, né? Então, trazendo essas pessoas para dentro, a gente acabou vendo que várias daquelas etapas, né, tirando essas pessoas de dentro do trabalho e começando a fazer perguntas como se fosse uma terceira pessoa. Se eu não fizesse parte disso daqui, vamos perguntar o seguinte, sei que você é chefe da seção tal, mas se você for perguntar, olha, sai daqui, faz de conta que pergunta, o que tem de ineficiência lá na seção tal que a gente pode identificar aqui, ou como que a gente pode fazer para poder diminuir o tempo e gerar mais conformidade, gerar mais resultado. Com a participação do time, essas construções são possíveis. E esse é um processo cíclico. Às vezes a visão que a gente não consegue enxergar hoje, às vezes você subiu mais um degrau ali no tijolo, né, colocou um tijolinho acima e aquele muro que te cega a visão, às vezes você consegue já enxergar um pouquinho mais adiante. Coloca mais um tijolinho, você já consegue enxergar mais adiante. Às vezes muitas das coisas que a gente está falando aqui agora não fazem muito sentido. Eu, quando comecei a pesquisa do mestrado na área de inteligência artificial, por exemplo, minha proposta eram os agentes de RPA, né? Robotic Process Automation, automação de processos robóticos. De repente, no meio da pesquisa, vem um turbilhão que o agente veio pronto, né? Mudou tudo. Já muda tudo. Por quê? Porque existem pessoas que colocaram um tijolinho a mais ali, que conseguiram ter uma visão na frente. Mas é envolvendo pessoas. Então, dentro de qualquer desafio que você coloca dentro das soluções, e eu gosto muito das soluções simples porque elas funcionam, elas são compreendidas por quem está na nossa equipe, e o nosso trabalho como líder é pegar um negócio complexo, dar tanta martelada nele, tanta porretada, que ele vai soltar várias pecinhas que são simples. O simples a gente entende. Envolver as pessoas no simples e fazê-las terem ideia do todo é muito importante. A empresa norte-americana Zappos, por exemplo, dentro do modelo de gestão, ela perdeu esse modelo de gestão hierarquizado e tornou um modelo chamado de holocracia, né? Que você tem muito mais um modelo mais horizontal, em que as pessoas se envolvem muito com o resultado, para poder trazer. A Apple, por exemplo, quando se trouxe a questão do desenvolvimento, qual foi a grande chave de mudança quando Steve Jobs voltou para a empresa? Foi de que o setor de desenvolvimento não ficava mais entregando soluções fora do setor financeiro. Todos eram chamados para construção em conjunto. Então, essa lição para a gente faz muito sentido. Você está lá vivendo dentro do escritório, por exemplo, estamos tendo a seguinte dificuldade. Vamos chamar todos os que representam aqui para a construção da solução. Porque você vai ter todos os aspectos que estão ali. Os aspectos humanos são muito importantes. Como é que eu vou envolver essas pessoas? Se as pessoas participam, você tem uma garantia maior de que o seu processo vai ter sucesso. Se elas não são participadas daquilo, elas são pessoas que não vão aderir e não vão cumprir aquele objetivo estratégico que está dentro da empresa. Então, mudança do ponto de vista tecnológico tem que envolver pessoas. Nós somos empresa, por quê? Porque existem pessoas que têm problemas que são solucionados por nossa empresa. Então, nós somos uma empresa que resolve problema para pessoas, a gente não resolve problema para máquinas. E as pessoas que estão ali envolvidas no nosso ambiente, elas estão voltadas. E utilizar, gente, inteligência artificial, robotização são ferramentas. Sim. Nada disso substitui o relacionamento humano. Pelo menos não até agora, né? Grok lançou lá no Japão lá um programa de relacionamento lá afetivo, né? Mas enfim. Mas eu assim, insisto aqui no caso com o Marcelo, no sentido da profissão contábil,
e com a experiência dele como empresário contábil também, se ele comunga da minha preocupação ou se ele já me traz uma solução aqui. Eu acredito, Renato, que esse desafio aí que a gente está fazendo, e você estando ali na frente da liderança, entendendo a forma que você quer trabalhar, eu costumo dizer, o líder ele não recua. Não. Né? Eu não vou... Olha, se eu estou enxergando aquilo ali, que é o caminho que a empresa vai seguir, não tem volta. A Luciane está lá junto, a gente vai seguir, a gente mirou e vai fazer aquilo ali. Perfeito. Então, primeiro ponto, as pessoas que estão junto comigo vão seguir aquele objetivo? Sempre dou esse exemplo, né? Nós temos que ser um barco à vela e que a vela, né? E nós não podemos ter dentro da equipe aquela pessoa que está querendo ser a âncora, né? Que está querendo segurar o barco, né? E esse processo ele é doloroso, porque vai ter pessoas que não vão querer seguir aquele objetivo. E por quê? Porque vão querer continuar trabalhando da mesma forma que estavam trabalhando. Não estou falando que isso é certo ou errado. Não. É uma decisão própria de cada um. Não. Eu não quero. Então não quero. Se eu não quero, não dá para continuar ali. Mas feito essa decisão ali, e a primeira oportunidade que a gente tem que dar é para que as pessoas sigam aquele objetivo. Bom, a pessoa não quer seguir aquele objetivo. O que tem que fazer? Substituí-la. Né? Trocar pessoas. Mas a gente está aqui sempre falando de pessoas, né? Uhum. Eu não vou substituir a pessoa pelo IA, mas eu vou trocar pessoas que vai seguir aquele objetivo. Isso até ajuda até na decisão das contratações, né? Porque na hora que você vai contratar, você já mostra para ele o projeto e fala, você está disposto a vestir essa camisa aqui, esse projeto, essa ideia, né? Não é simplesmente oferecer o emprego, né? Oferecer o projeto de carreira. Isso. Então, quando a gente está ali e coloca junto esse objetivo, lá atrás, na minha empresa, esse processo ele foi doloroso. Inclusive, a gente teve que substituir 80% do time. 80%. Então, não foi uma coisa simples assim, né? Mas começam a chegar pessoas que estão contigo naquela ideia. E a coisa começa a funcionar. Então, a partir desse momento, o líder vê, o que eu estou fazendo, estou fazendo a coisa certa. Eu preciso investir nisso. Eu vou continuar com esse rumo. Então, e aí que é o ponto, que o doutor então falou que a gente nunca está deixando aqui de envolver pessoas, né, naquilo que a gente está fazendo. Mas a decisão aqui é o seguinte, é uma decisão de cima para baixo ou é uma decisão em conjunto? Se for uma decisão de cima para baixo, e só chegar impondo, a decisão, aquilo lá, a chance de dar errado é muito grande. Então espera aí, a gente precisa melhorar. A gente está trabalhando aqui e nós estamos gastando muito tempo nessa atividade operacional. Fazendo aqui. Vamos reunir aqui e a gente vai decidir como que a gente reduz esse tempo. Aí vai ter uma pergunta, mas e depois então que eu reduzir esse tempo aqui para zero nessa atividade operacional, o que eu vou fazer? Aí, Renato, você vai chegar e falar assim, olha, sabe aquela questão de antecipar problema, aquela questão que a gente está ali sempre conversando, lá no DP, de trabalhar no preventivo e tudo, então Vamos implementar. Vamos implementar isso. Vai te sobrar tempo para isso. Vai te sobrar tempo para isso, porque hoje você não tem. Mas então o quê? Envolver todo mundo ali e a decisão é em conjunto, né? E a partir do momento que você toma essa decisão em conjunto, a coisa vai fluir. Então o processo ele fica mais leve na sua pergunta. Ah, mas então assim, eu não estou... Eu estou deixando de ser humano, eu estou dando uma resposta mais automatizada. Não,
Não tô. Ela está sendo humana também. A gente construiu isso aqui junto. E nesse tempo que nós vamos ter de qualidade, nós vamos estar investindo no humano, né? Aquela pessoa que não tem todo o conhecimento, ele vai ter a oportunidade de ter esse conhecimento ali, sem aquela pressão do dia a dia, e entender o processo lá no final. Eu acho que é mais ou menos por aí que assim, eu acolho isso como uma verdade, né? Como profissional não tem perdas, né, Renato? Assim, hoje tem uma nova proposta de visão, porque o capital humano é o principal capital da empresa. Você pensar que Sim. A empresa sempre vai ser maior do que o indivíduo e os indivíduos são que fazem com que a empresa funcione efetivamente. Uma métrica bacana da gente fazer, ou ter essa visão, inclusive para poder estimular o desenvolvimento desse capital humano, é segmentar esses tipos de conhecimento em 3 momentos. O pessoal falou muito, há cerca de 10 anos atrás, 5 anos atrás, em você pegar os hard skills, né, os conhecimentos de formação, por exemplo, engenheiro, a pessoa teve a formação em contabilidade, esses são os hard skills, né, que são ali sistematizados. A gente tem também os soft skills, né, que a pessoa que tem um bom trato, a pessoa que tem simpatia, a pessoa que consegue fazer uma boa convivência em relação ao ambiente de trabalho com os clientes, equipe, né? O trabalho em equipe, você observar pensar como dono. Esses soft skills ali, né, fazem parte desse outro grupo que seriam ali tratados como soft skills. E a gente tem hoje, aí, com o surgimento da tecnologia, da forma como tem sido integrada, muitos estudiosos têm escrevido aí sobre a questão dos fusion skills. O que seriam esses fusion skills? Né? Que além de você ter esses hard, que são os conhecimentos de formação técnica ou tecnológica que são ali trazidos, e também os conhecimentos de vida, educacionais, daquele processo cultural que foi recebido dos pais, a boa educação, a inteligência emocional, enfim. Os fusion skills seria exatamente a capacidade de integrar tudo isso com o novo ambiente agora, que é o da inteligência artificial, dos processos robóticos, da tecnologia. Então, quando você investe na equipe, ou você tem a possibilidade de que eles possam ter essa visão de dentro, quer dizer, sejam tratados como terceira pessoa, né? Eu mesmo me trato como terceira pessoa. Olha, o que o Cássio conseguiu, o que o Cássio formou, o que o Cássio tem aqui de... Então, os seus profissionais fazerem também esse questionamento, tendo essa visão de hard skills, de soft skills e também de fusion skills. O que pode ser implementado? O que essa jornada dessa implementação vai trazer como profissional? Eu falo muito isso, né? Um profissional que sai lá de dentro do escritório Avelino Oliveira, por exemplo, ele é disputado à tapa no mercado. Né? Um profissional que passou por um processo de controladoria dentro do nosso escritório, que está disponível, se tornou disponível dentro do mercado, ele é um profissional disputado à tapa, porque ele sabe mapear um processo, né? Utiliza um BPMN, né? Faz uma anotação de processo de negócio com uma certa facilidade, tem uma visão sistêmica, tem uma visão de solução ali, tem essa visão de integração da equipe com a metodologia ágil, né? Essa visão do Kanban, né? Do que está para se fazer, o que está sendo feito, o que já foi efetivamente executado, que são conhecimentos ali que vêm, né? Das hard skills, mas voltados também na integração com esses sistemas, com a inteligência artificial, a forma como está sendo trazido. Então, essa jornada de aprendizado ela não vai deixar de existir. Claro que vai migrar. Né? E aí, o que nós tendemos aqui é a extinção realmente de atividades. Se o conjunto dessas atividades vai extinguir profissões, isso vai acontecer. Mas não vai eliminar a existência humana, gente. Então, dentro da existência humana, quais são os conhecimentos técnicos, quais são os conhecimentos que estão ali valorados e quais são os fusion, né, que trazem conhecimento de todos os lados, que vão estar fazendo parte dessa cadeia de valor como profissional. É isso, a chave é essa. Né? Nós pensarmos dessa forma, a existência humana não vai se extinguir. Uma outra profissão vai sumir, vai desaparecer, vai deixar de fazer sentido. Com certeza, muitos softwares vão deixar de fazer sentido. Né? Já deixaram de fazer sentido nesse momento. Mas a existência humana não, que isso é o que a gente tem de mais importante e de mais valioso, sem dúvida nenhuma. A questão aqui, o Renato, é só o seguinte, vamos imaginar, o Renato, Luciane, doutor Cássio, a gente está aqui. Você precisa de um diagnóstico médico. Você confia num diagnóstico médico feito por IA? Você confia num diagnóstico feito por um médico, ou você confia num relatório médico feito por um médico e um IA? O que vai te trazer mais confiança? Olha as soft skills aí, né? Você ser abraçado pelo médico, o médico humanizar Sim. aquilo que talvez foi feito com muito mais precisão do que o humano, mas
Se trouxer aquilo de forma dura, por exemplo, como é que você vai traduzir isso no relacionamento, né? A interação entre as pessoas. Isso, inclusive, é o primeiro afirmação, primeira coluna do Manifesto Ágil. A interação entre pessoas. A interação entre as pessoas. Eu ia me sentir mais seguro com os dois. Né? Com os dois. Mas é porque hoje... Aquilo que eu falei no início, né? A contabilidade mais a tecnologia, mais a inteligência artificial. Né? Em benefício do fim, né? Contribuir para o nosso Esse é um excelente posicionamento. Porque aquilo que você falou, e você tem vivenciado, você está sabendo que a inteligência... Você sabe a essência da inteligência artificial. Quem não sabe a essência da inteligência artificial talvez teria uma resposta diferente da sua. Não, eu quero ficar só com o médico, que seriam as resistências, né? Vamos dizer assim. Mas assim, a gente está seguindo aqui já para a reta final, nós teríamos aqui o prazer de ficar aqui a manhã toda aqui, né? Compartilhando com vocês, mas eu queria assim, dentro da visão dos próximos 5 anos, talvez muito até limitado, né, Carlos? Dentro da sua pós-graduação, né, no seu mestrado, você mesmo se deparou ali com uma mudança drástica, né? Mas vamos tentar fazer uma ginástica aqui desses próximos 5 anos, principalmente no mercado condominial, que é o nosso público, vamos dizer assim, né? Aqui da nossa audiência. O que vocês poderiam pensar assim, desenhar dentro de uma realidade? Não vou querer trazer para vocês aqui portaria, essas coisas, mas assim, juridicamente falando e no sentido contábil de forma bem sintética, né? O que vocês esperam, né, desses próximos 5 anos aí? Esperamos só melhoria, né? Esperamos que a gente tenha capacidade de evoluir, né? Imagina só a tecnologia nos dando possibilidade de discutir menos por que não foi encaminhado esse balancete antes, né? Imagina a tecnologia no auxílio dessas pessoas para poder responder perguntas que são feitas ali ou que geram, às vezes, desgaste dos relacionamentos humanos, né? E isso já está à disposição. Tirar uma carga de cima do síndico, né? De ficar sempre respondendo a mesma coisa para um condomínio, para outro. Imagina ali o pessoal se apropriando, as pessoas se apropriando da tecnologia a ponto de que, olha, realizou uma despesa, já compartilha com todo mundo de imediato. Agora, né? Eu vou trazer uma... Já tem, tá? Sim. Igual aquela hora, né? Isso já tem. Já tem, né? Isso tudo é fruta assustador, baixa, né? gente. A grande questão é como é que as pessoas vão se transformar diante desse arrombo que a tecnologia fez. Acho que isso talvez é que me preocupe mais, né? Nós vamos ser atropelados pela tecnologia ou nós vamos nos posicionar de forma que a estrada está sendo pavimentada e nós vamos rodar por ela e não ser mais um cascalho para poder ser ali prensado. Sim. Então, assim, acho que é muito questão de posicionamento, né? Da forma como nós posicionarmos, porque existe um monte de fruta baixa, né, que está aí já disponível, está ao alcance da mão, né, ao alcance do estalo dos dedos. Eu tenho uma comparação em relação a isso que eu acho que é bem prática, porque eu já trabalhei em banco e quando surgiram os caixas eletrônicos, tinha muita resistência, né, em utilização. Às vezes as pessoas passavam até olhando assim. Parecia um bicho. E todos tiveram Será que é para tirar um refrigerante? Todos tiveram que se adequar, né? Hoje você vai em banco, não tem mais praticamente caixa, mas as pessoas, quando isso surgiu, tinham esse receio e queriam ficar ali na fila para ser atendido pelo caixa, né? Então, eu faço essa comparação, que as tecnologias que aí estão vão rompendo mesmo e a gente tem que se adequar. Eu tive que aprender a usar Instagram, não sei tudo ainda, mas... Mas é isso aí. Deixar o Marcelo. Vai dar certo que a experiência do usuário comprovar que é fácil. Então, simples é bom, complicado, se for complicado, ela não vai ser absorvida. Está sendo simples. No futuro aqui, o que a gente vai imaginando é essa essência de antecipar os problemas, né? Hoje, na contabilidade, a gente trabalha, o Renato falou, muito com o fato, o que aconteceu. Então, imagine a gente invertendo os fatos, né? Antes de acontecer. Então, isso é totalmente possível, né?
E a preocupação aqui é realmente o seguinte, mas a gente vai... Onde que isso vai parar? Realmente a gente não consegue chegar aqui e imaginar como que vai estar daqui a 5 anos, né? Agora não consegue imaginar pelo que a gente já tem disponível até hoje. Mas o fato é o seguinte, a forma que eu estou hoje, ela vai me manter no mercado? Que eu estou atuando hoje, ela vai me manter no mercado? Ou eu vou estar fora dele daqui uns dias? É isso aí. A gente vai escolher o quê? Qual o caminho que a gente vai A pergunta é, né? Nos próximos 5 anos, eu vou estar no mercado ainda? Ou eu vou, como você mesmo falou... Vou fazer uma pergunta, outra pergunta talvez. Eu serei resistente ao processo de mudança ou vou me apropriar dele? Sim. Será que eu tenho força para poder segurar essa disrupção? Mas Eu espero que eu tenha, viu, doutor? Não, a resistência vai fazer com que a gente vire a pedra a fazer parte da estrada. Atropelada. Né? Atropelada. Então, assim, eu acho que a visão, encerrando aqui, né, a visão que eu vejo é que nós tenhamos que abrir as portas para o novo, sempre estar preparados, né, buscando essa preparação, né, essa capacitação, e ter pessoas, né, capacitadas, boas, né, como nós temos o Dr. Cássio, temos o Marcelo. Né? Falei isso para o Marcelo. Né? Marcelo, vou ter um contrato aqui para a gente assinar aqui, para você ser meu mentor, né? Porque apesar que o Dr. Cássio também tem toda essa capacidade também de ser mentor para nos ajudar, mas assim eu falo porque ele vive ali as dores, né? da parte da contabilidade, né? Propriamente dita, né? Então assim a gente buscar estar próximo de pessoas, unir forças, né? Para a gente, daqui um tempo, eu virar e falar, olha, nosso escritório tem 30 anos, né? Nosso escritório tem 35 anos. Né? Então, e a gente está sempre nessa busca da evolução. Nós já conseguimos ter só uma impressora dentro do escritório. Então, nós temos uma meta de não ter mais. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dessa absorção, né, do mercado, entender essa evolução. Né? E agradecer, né? A gente agradecer esse período da manhã que tivemos aqui com vocês. Muitos assuntos não foram explorados aqui no sentido daquilo que foi o roteiro que nós criamos, né? Mas ao mesmo tempo fico satisfeito e ao mesmo tempo também coloco ao público, né? Quem quiser estar entrando em contato conosco, a gente também vai estar passando para o contato do Marcelo, o contato do Dr. Cássio, tem essa liberdade de falar, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui, mas eu tenho essa liberdade porque somos parceiros, né, pessoas que querem dar aquilo que a gente já conseguiu conquistar, oferecer também, né, de forma gentil e trazer como opções, né, para essa história que ser escrita. Muito obrigado, Dr. Cássio, muito obrigado, Marcelo, agradeço também a Luciane, né, pela estar sempre aqui comigo, a gente participando desse momento que enriquece demais o nosso conhecimento, a nossa vida. Vamos lá, Marcelo, Dr. Cássio. Obrigado. Suas ponderações. Obrigado. Deixa um recado aí para os síndicos, Dr. Cássio. Olha, em relação não desanime, né? Assim, não desanime nunca, né? Tem sempre pessoas muito boas que estão ao redor aí. Vamos embora fortalecer os relacionamentos humanos, sobretudo, né? Os profissionais estão muito preocupados com a questão do uso da tecnologia e tornar as coisas mais fáceis é uma grande missão de quem está aí ao seu redor, né? Tanto o pessoal do jurídico, o pessoal da contabilidade, trazer soluções aí que melhorem a vida. Acho que a tecnologia só faz sentido realmente se melhorar a vida, porque se não melhorar a vida, a tecnologia não deixa de fazer, né, sentido aí para a gente, né? Sim. Não pode inventar a tal da carretilha ou molinete que tira o prazer de pegar um peixe, né? E ter tempo para isso, acho que é a grande questão, né? Ter tempo de abraçar o filho, de olhar no olho, de você ir pescar, de você estar com os amigos. É isso, né? José Cernes, que é um filósofo francês, já falava sobre isso, né? A gente tem que se preparar para o ócio. Acho que mais do que nunca a tecnologia nos traz a possibilidade para um ócio produtivo, né? Se a gente conseguir se apropriar dela, a gente vai surfar aí uma onda muito, muito, muito boa. Né? Então é isso que... esse é o momento que a gente está vivendo, o momento mais disruptivo desde a última Revolução Industrial. Bacana.
Bom, agradeço o convite, Renato, né, Luciane, e estar aqui conhecendo também o Dr. Cássio, né, foi o primeiro contato que a gente teve, e com certeza vamos ter outros, né. E aqui o recado aqui pro condômino, né, pro síndico ali, é que a gente está falando aqui em eficiência, né. Então, o trabalho nosso sendo eficiente para melhorar a eficiência lá do condomínio, né. Então, o que a gente pode efetivamente ajudar ali da administração no dia a dia? Usando tecnologia e usando pessoas e usando o conhecimento que a gente tem. É o que a gente vai unir, né, forças para poder trabalhar em conjunto, né? Então, é o que a gente espera, é o que a gente usa isso a nosso favor e não contra, né? Bacana. Excelente. Agradecer vocês dois mais uma vez pelo sim, né? Esse tempo que vocês se dispuseram a estar aqui conosco, ao Renato também, que está sempre me impulsionando a participar, né? Muitas vezes a gente como mulher, empresária, como mãe, como esposa, tantas outras atividades, e ele nunca me deixa para trás. Então, agradecer e vamos em frente, né? Para cima. É para cima. Bora para cima. Para cima. Um abraço. Obrigado. Um abraço.